Olá, meus caros, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Luca por aqui, sejam bem-vindos para mais um vídeo. E para quebrar um pouco da nossa sequência de reacts ao grande vídeo do padre José Eduardo, falando, e grande de tamanho mesmo, né? Falando sobre a questão do tradicionalismo, é uma série que tá saindo aqui no canal. Mas para quebrar, para não ficar em vídeo somente dessa série, hoje eu trouxe um outro vídeo para vocês, um outro react de um vídeo que vocês me mandaram muito no Instagram, comentaram também nos comentários dos outros vídeos aqui no YouTube, que é um vídeo do canal Virtus. Inclusive eu vou colocar ele aqui pra gente, deixa eu só colocar aqui. É esse vídeo aqui, o mais famoso argumento de Tomás de Aquino para provar a existência de Deus. É um vídeo desse canal, né, um canal que eu não sei de quem é, mas parece sim um canal bem grande já, né, 19 mil seguidores, vou até deixar o like. E vamos assistir, vamos ver o que ele tem pra nos dizer sobre, acredito que sejam as 5 vias de São Tomás. Eu, como, né, estudante, discípulo da filosofia e teologia de São Tomás de Aquino, vou aqui analisar, ver o que tem de certo e corrigir uma outra coisa, mas tenho certeza que pela quantidade de visualizações, esse vídeo foi um vídeo excelente. Então, obrigado pela sua recomendação, esse é o tipo de conteúdo que eu procuro trazer aqui no canal. E, por favor, recomendem mais vídeos assim para que eu possa trazer esse conteúdo para vocês. Não se esqueçam de dar like nesse vídeo, comentar se vocês gostam do meu trabalho, gostariam de ver mais conteúdos aqui no meu canal, tá certo? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Se alguém me provar esse argumento errado, eu não preciso acreditar. Começamos já com o Guilherme Freire aqui. Aí você tá tentando. Eu tô há 32 anos esperando alguém me provar esse argumento como errado. Eu sou muito aberto. Se alguém provar que eu tô errado, eu renuncio à crença em Deus facilmente. Se alguém demonstrar que o que eu acabei de falar tá errado, eu realmente renuncio. Ok. No vídeo de hoje vou explicar por completo, sem deixar de lado os contra-argumentos, o primeiro e mais famoso argumento de Tomás de Aquino para provar a existência de Deus. Esse vídeo vai ser o primeiro de uma sequência que farei analisando as famosas 5 vias, que tem... Ok, então ele vai falar só da primeira via. Já tá excelente, né? Achei que a gente ia ter a versão católica daqueles vídeos de ateus, né? Refutando as 5 vias em 40 minutos, né? Muito bom, então ele vai falar da primeira via só em 43 minutos. Excelente, acho que vai dar pra falar de bastante coisa aqui. como objetivo mostrar que é possível crer em Deus sem fé. Mas como sempre faço no canal, não vou poupar nos contra-argumentos. E sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Ok, então ele vai trabalhar com as objeções também. Muito bom. A primeira via de Tomás de Aquino se chama via do movimento. Ela é um argumento inspirado no primeiro argumento racional para a existência de Deus, o conhecido primeiro motor imóvel de Aristóteles. Essa via pode ser considerada simples quando olhamos para sua ideia central, mas ela se torna complexa quando entramos nos conceitos filosóficos que formam sua base. E é por isso que antes de partirmos para a análise do argumento, você precisa conhecer os 3 conceitos fundamentais que Tomás pegou de Aristóteles: ato, potência e movimento. Potência é a capacidade que algo tem de ser ou de mudar, mas que ainda não aconteceu. É a possibilidade de se tornar algo que ainda não foi realizado. Muito engraçado esses memes dos gatos aí, pô. Por exemplo, uma semente tem a potência de se tornar uma árvore, mas ainda não é. Um bloco de mármore tem a potência de se tornar uma estátua. Ele tem dentro de si a possibilidade de se tornar escultura, mas ainda não se transformou. Ok. Não diria que é o conceito mais técnico de potência, mas é muito razoável. Nem satisfaz aqui. Já o ato é o resultado dessa possibilidade. É a realização daquilo que estava em potência. É quando a semente se torna árvore e quando o mármore se torna estátua. Já o terceiro conceito vem da percepção de Aristóteles de que toda mudança no mundo não ocorre de forma aleatória. Para ele, toda mudança é sempre uma passagem de potência ao ato. E é exatamente isso que tanto Aristóteles quanto Tomás chamam de movimento. O que é aquela definição padrão de movimento, né? Passagem da potência ao ato? Novamente, não é a definição mais técnica de movimento, como está na física. É a atualização daquilo que há em potência no movido enquanto tal. Mas ela é suficiente, o próprio São Tomás usa ela. Mas é importante deixar claro que aqui movimento não significa apenas algo andando ou se deslocando. Movimento Exato, não significa apenas locomoção, né? Tá correto? aqui é qualquer atualização de uma possibilidade em realidade. Por exemplo, um carro andando é movimento físico, mas o crescimento de uma criança, nessa filosofia, também é movimento. Aqui, só um detalhe. Isso tudo é movimento físico, tá? Essas duas coisas são um movimento segundo a física. Talvez o que ele quis dizer é locomoção, né? Movimento de posição, né? Alteração da posição de um corpo, né? Ou movimento, ou moção, né? Da posição de um corpo. Mas todos esses movimentos aqui são físicos. O crescimento da barba, a corrupção, geração, alteração, locomoção, todos são movimentos físicos. Assim como uma madeira que queima e se transforma em cinzas. Em todos esses casos havia uma possibilidade, uma potência, e ela se atualizou, ou seja, houve movimento. Em resumo, potência é a capacidade que algo tem de mudar, mas que ainda não se realizou. Ato é o que podia ter se realizado e já se realizou. E movimento é o processo onde a potência se transforma em ato. E é justamente esse último conceito que vai permitir a Tomás elaborar a sua primeira via.
Ok, bem importante que ele colocou a palavra processo ali, né? Às vezes passa despercebido, mas o movimento ele é justamente, né, este in between, esse meio enquanto a potência está se atualizando, mas ainda não é ato, né? Por isso que o conceito da física é a atualização do que há em potência enquanto potência, ou seja, ainda não finalizado, né? Porque quando a coisa já está em ato, então não é mais movimento. Agora que você já sabe o que esses conceitos significam, podemos ir para o argumento. A primeira via se inicia com Tomás escrevendo que é certo e verificado pelos sentidos que alguns seres são movidos neste mundo. Bom, a observação inicial é super simples. Tudo ao nosso redor está em transformação, desde a passagem entre as 4 estações até uma pedra que cai. E lembrando, o movimento do qual Tomás fala aqui é toda a passagem de potência ao ato, não somente movimento físico. Não somente locomoção. E é bem aqui que entra o primeiro ponto do argumento. Nada que está apenas em potência pode atualizar a si mesmo. Tomás afirma, ora, todo movido por outro é. Por exemplo, imagine uma madeira fria. Ela está em potência para ser quente, mas não pode se tornar quente sozinha. É preciso então que algo já em ato de calor a aqueça, como o fogo. E isso vale para todos os casos. Tudo que passa de potência a ato depende de algo já em ato para atualizá-lo. Desta forma, não é possível que algo seja, ao mesmo tempo e sob o mesmo aspecto, aquilo que move e aquilo que é movido. Então a madeira não pode ser, ao mesmo tempo, quente em ato e fria em potência sob o mesmo aspecto. Calma que eu vou traduzir. Pensa, se a madeira fosse capaz de se aquecer sozinha, ela teria que ser, ao mesmo tempo, fria para estar em potência para o calor e quente. Só peraí, eu acho que aqui tem um erro, né? Vamos voltar. Então a madeira não pode ser, ao mesmo tempo, quente em ato e fria em potência sob... Eu acho que o que ele quis dizer é que ela não pode ser quente em ato e quente em potência ao mesmo tempo, né? Porque se ela está... Porque como quente e frio são um par de contrários, né? Quando um está no sujeito, o outro não está, ou seja, está em potência. Então, quando uma coisa está quente, o frio está em potência. Quando a coisa está fria, o quente está em potência. Então, eu acho que ele errou aqui, mas o certo seria que ela não pode estar quente em potência em ato, né? Não pode estar fria em potência em ato. Acho que é até isso que ele vai dizer depois, né? Mas aqui houve um pequeno equívoco, né? Se a madeira está quente em ato, ela está fria em potência, tá? Sob o mesmo aspecto. Calma que eu vou traduzir. Pensa, se a madeira fosse capaz de se aquecer sozinha, ela teria que ser, ao mesmo tempo, fria para estar em potência para o calor e quente para poder atualizar essa potência. Ela estaria fria em ato e aí quente em ato. Ela não pode estar, então, quente em ato em potência e ela não pode estar quente e fria em ato. Mas isso é diferente do que ele falou, né? Ela não pode estar quente e fria em ato porque são um par de contrários, ou seja, o fato de que um está em ato faz com que o outro esteja em potência, que é justamente o que ele disse antes, né? Então, realmente estava errado, tá? Então, a madeira ela não pode estar fria em ato e quente em ato, né? Ela não pode. Ou seja, ela teria que estar em ato e potência ao mesmo tempo. Mas isso é contraditório. Logo, para passar da potência ser fria ao ato ficar quente, ela precisa de algo que já esteja em ato de calor, como o fogo. Mas presta atenção que o ponto-chave aqui é esse no mesmo aspecto. A madeira pode ser quente em um lugar e fria em outro, ou seja, aspectos diferentes. Mas ela não pode ser fria e quente na mesma parte e no mesmo sentido ao mesmo tempo. Ou seja, ser quente e fria em ato ao mesmo tempo. Ela é quente e se ela está quente, o frio está em potência, tá? Então o que ele quis dizer é que as duas coisas, dos dois elementos de um par de contrário, não podem estar ambos em ato ao mesmo tempo sob o mesmo aspecto naquela coisa. Mas aí você pode dizer, mas se uma parte da madeira está quente, pela condução térmica, que é o processo físico em que o calor se transfere de uma região mais quente para outra mais fria dentro do mesmo corpo, o restante da madeira vai esquentar. Então ela meio que se esquentou sozinha, não? E esse é um ótimo questionamento, mas vamos analisar um pouco mais a fundo. Sim, uma extremidade da madeira pode estar em ato de calor, e essa extremidade pode, gradualmente, ir atualizando a potência do restante da madeira, até que todo o corpo também alcance o ato de calor. Mas algum tem que estar em ato, né? No entanto, essa extremidade que estava em ato de calor antes do restante, já esteve em potência de calor, e ela precisa ter sido atualizada por outra coisa que já estava em ato. Assim como o ato daquele pedaço de madeira esquenta o restante da madeira. O externo a ela teve que atualizar essa potência para que ela chegasse ao ato de calor, permitindo que, por consequência, ela própria fosse capaz de atualizar a potência do restante da madeira. Correto. Bom, e a partir da resposta do questionamento de nosso coleguinha, surge a grande questão.
Se tudo que se move é movido por outro, e esse outro, por sua vez, também foi movido, temos então uma cadeia de motores. Uma coisa que move outra, outra que move essa outra e assim por diante. O problema é que, para Tomás, essa cadeia não pode ser infinita. Ele argumenta: ora, não se pode assim proceder até o infinito, porque não haveria nenhum primeiro motor e, por consequência, outro qualquer. Pois os motores segundos não movem, se não movidos pelo primeiro, como não move o bastão sem ser movido pela mão. Ou seja, se não houvesse um início, nenhum movimento existiria agora. Se cada coisa dependesse de outra eternamente, nada se atualizaria. É como imaginar uma fila de dominós. Cada peça só cai porque outra derruba, mas se não houvesse a primeira peça a iniciar a série, nenhuma cairia. E se essa cadeia de motores fosse infinita, nenhum deles estaria em ato por si próprio. Ou seja, nenhum estaria plenamente realizado, porque cada um dependeria de outro para atualizar sua potência. Só que desta forma, nenhum motor poderia iniciar o movimento sozinho, porque todos estariam esperando que outro motor o mova primeiro. Para ficar mais fácil de entender, imagine uma fileira de lâmpadas conectadas por circuitos. Cada lâmpada só acende se a anterior enviar energia. Mas se todas dependessem da lâmpada anterior para acender, nenhuma lâmpada acenderia, porque não há lâmpada inicial enviando energia. Portanto, se existissem infinitos motores, nenhum movimento poderia ocorrer. Mas como movimentos ocorrem, para Tomás, a conclusão mais lógica é a necessidade de um primeiro motor em ato puro, que esteja plenamente realizado e Representação abstrata. ativo por si mesmo. Pois, como vimos, sem esse motor, qualquer outro movimento seria impossível. Sim, correto. Esse é basicamente o Tomás, a partir disso, escreve: logo, é necessário chegar a um primeiro motor, de nenhum outro movido, ao qual todos dão o nome de Deus. Também é importante dizer que, para Tomás, esse motor imóvel que ele chamou de Deus não é apenas o início de movimento no tempo, como se Deus tivesse dado um único peteleco numa peça de dominós e depois disso todas as outras continuaram a cair sem ele. Tomás afirma que cada calor, crescimento, mudança ou vida que vemos agora depende desse motor imóvel, agora, que sustenta. Importante, hein? Aqui tem um ponto que eu não vejo as pessoas falando. Todo mundo que fala disso na internet geralmente ignora essa parte. Bem fundamental isso, tá? Aqui é muito importante entender que esse primeiro motor sustenta cada um dos movimentos de suas potências motoras, tá? Então não é o Deus que deu um peteleco e ficou olhando, né? Ele sustenta cada um dos movimentos. E cada um dos movimentos depende dele. Tentar a atualização de todas as coisas em cada instante. Para ficar mais fácil de entender, imagine uma corrente de elos. Se cada elo depende do anterior para se manter, mas não há nada que prenda o primeiro dos elos, toda a corrente cairia. Então, para que qualquer elo continue suspenso, precisa existir um gancho fixo na parede, algo que não dependa da própria corrente. E esse gancho absoluto é um motor imóvel, um ser completamente em ato, que não depende de nada para existir, e que garante que todo movimento e atualização de potência continuem a ocorrer. Ok. Então, diferente de um simples motor temporário que deu o primeiro peteleco, ele é eterno, imaterial e plenamente realizado, mantendo continuamente tudo em Cara, esse vídeo é muito bom, pô. movimento. Não grita. Em Aristóteles, essa ideia já estava presente na metafísica, quando ele descreve o motor imóvel como algo eterno, imaterial e necessário, que funciona como causa final. No entanto, diferente do que muitos pensam, Aristóteles não o considerava consciente ou pessoal. Correto, tá? Essa afirmação também é correta. No primeiro motor imóvel, a gente tem as primeiras menções dele já nos últimos livros da física e também nos livros da metafísica, principalmente o livro 12. O motor imóvel para ele é um princípio metafísico que orienta o movimento, mas não pensa e nem deseja. Correto, isso é verdade. Quem traz essa noção para a noção de um Deus pessoal é São Tomás, assim, mas é óbvio, né? Agora, eu não sei se é possível demonstrar a pessoalidade de Deus só pela metafísica, ok? Já Tomás, porém, vai um pouco além. Ele chama esse motor imóvel de Deus, assim como Aristóteles. Mas para Tomás, ele não é apenas um princípio que dá ordem ou direção, mas um ser consciente e inteligente, e já concordando com Aristóteles, puro em ato e sem qualquer potência. Correto. Em outras palavras, São as questões que se seguem da Suma, né? Questão 3, questão 4, questão 5. As 13 primeiras questões da Suma ainda é o que a gente chama de preâmbula fide, né? Então, ali é metafísica ainda. ao contrário do motor Sim, não é exatamente metafísica, é teologia, mas são coisas que não são exatamente próprias só da teologia sagrada, né? É o que a gente chama ali do overlap, por isso que é preâmbulos da fé, né? Coisas que estão na revelação, mas que são também alcançáveis pela razão natural. aristotélico impessoal, o motor imóvel de Tomás tem vontade e entendimento. Resumindo a argumentação, a primeira via mostra que toda mudança exige um atualizador, mostra que não se pode ter uma cadeia infinita de atualizações sem fundamento, e que, necessariamente, deve existir um primeiro motor imóvel, um ser em ato puro, que, por Tomás, foi identificado como Deus. O bíblico, ok. Eu não sei se isso aqui tá correto, tá? Eu acho que é disputado, sim. Eu acho que você pode disputar se
É óbvio que São Tomás acredita que é o Deus da Bíblia, né? Mas eu não sei exatamente se com as 5 vias você consegue provar que é o Deus bíblico Jesus Cristo, tá? Assim, Jesus Cristo com certeza não, eu diria, né? Mas, bom, eu acho isso aqui interessante. Ele escreveu Deus, o bíblico. Eu não tenho certeza se está certo, tá? Mas é um bom ponto, porque nós sabemos que, apesar de serem questões de preâmbulos da fé, elas são questões de teologia sagrada. São Tomás, no Sede Contras, sempre cita as escrituras. Eu não sei se o rapaz que fez esse vídeo sabe o problema que ele causa ao escrever Deus, o bíblico, entre parênteses aqui, né? Eu não sei se ele sabe que ele está entrando numa questão disputada muito difícil aqui, tá? Aí sobra para mim aqui responder elas. Olha, eu diria que, por um lado, para São Tomás, como é matéria de sagrada teologia, você pode dizer que ele quer implicar o Deus bíblico, mas se você está analisando meramente do ponto de vista metafísico, eu diria que isso não prova o Deus bíblico até porque, assim, certamente você não consegue provar disso aqui, né, que Jesus Cristo é Deus. Porque se isso fosse possível, então a própria encarnação não seria necessária, né? Bastaria provar Jesus Cristo pela razão, por exemplo, né? Isso não faria nenhum sentido. Seria aqui, com certeza, cair em pelagianismo, né? Então, provar o Deus bíblico no sentido de provar a revelação, ou que Jesus Cristo é o Deus, ele existe, é o Deus verdadeiro, né? Isso aqui não é matéria de filosofia, né? Isso aqui não é metafísica, não é conhecido pela razão natural. Você pode argumentar que, de certa forma, é assim porque a Suma Teológica é de teologia sagrada, apesar das 13 primeiras questões falarem de metafísica, né? Enquanto reveladas, enquanto a revelação também contém verdades naturais, né? Que são muito difíceis de serem alcançadas. Isso está na Suma contra os Gentios, São Tomás fala disso. Tá? Mas eu acho que, analisando filosoficamente, metafisicamente, você não consegue provar a existência do Deus bíblico aqui, só a existência de Deus, tá? Mas, como sempre digo, nem tudo são flores. Agora chegamos na parte que vocês tanto gostam, as contra-argumentações. Vamos lá. Mas antes de prosseguirmos, vou explicar como que vai funcionar essa parte do vídeo. Eu vou começar com os questionamentos que já foram respondidos de forma relativamente boa, e depois prosseguir com as contrapropostas para o fundamento último da realidade. Eu chamo de contraproposta, pois quando se discute a existência de Deus, a partir da origem da realidade, é difícil achar argumento, dentre os que são levados a sério, onde é possível achar muitas falhas lógicas, tanto no lado ateísta quanto no lado teísta. Porque imagina que eu digo que o motor imóvel é um cachorro onipotente, que estruturou toda a realidade e a lógica, determinando que nós seríamos enganados ao tentar descobrir o fundamento último da realidade. Esse tipo de ideia, assim como todo argumento sobre a origem do universo, não pode ser testado diretamente segundo critérios científicos. Ou seja, não é algo que se possa refutar de forma definitiva. Infalciável, né? Mas dizer que essa ideia do cachorro não pode ser refutada, nesse caso, não seria dizer que ela é a melhor proposta para o fundamento último da realidade. Porque, obviamente, há propostas melhores. Então o que eu vou fazer é o seguinte. Vou tentar apontar falhas no argumento de Tomás, vou ouvir as justificativas tomistas, tanto do próprio Tomás, tanto de seus sucessores, e apresentar Vou ouvir as justificativas tomistas, tanto do próprio Tomás, tanto de seus sucessores, Tá. e apresentar outras propostas para a origem do universo, que podem ser consideradas por alguns como respostas mais prováveis diante da proposta de Tomás. O primeiro ponto que costuma ser levantado contra a primeira via de Tomás está ligado ao avanço da ciência desde que tal argumento foi proposto. Em sua formulação original, Tomás parte da ideia de que todo movimento precisa de um motor contínuo, porque, segundo a física aristotélica, o movimento de um objeto só poderia continuar enquanto houvesse algo o impulsionando. Uau, tô bem surpreso com o vídeo, tá? Nunca vi um ateu trazendo... Aquele vídeo do Antônio Miranda, ele traz essa objeção, mas ele não sabe a força da objeção, tá? Porque o Antônio Miranda nunca leu a Física de Aristóteles, ele não conhece a força dessa objeção, tá? Mas tô bem surpreso que esse realmente é um argumento que deve ser levado a sério, tá? Eu sempre falei isso aqui no canal. Quem assistiu os vídeos antigos aí, deu reagindo aos vídeos dos ateus, esse é um dos argumentos mais fortes sobre a continuidade, a dependência contínua do movimento, tá? Do movente ao seu motor. Seria por isso que ele escreveu na Suma Teológica que tudo que se move é movido por outro. Para ele, não existia movimento sem que houvesse um agente que atualizasse constantemente a potência daquele objeto. E não foi um erro dele, em sua época. A física moderna, a partir de Galileu e consolidada em Newton, mostrou algo diferente. Segundo a primeira lei da inércia, um objeto em repouso permanece em repouso e um objeto em movimento permanece em movimento, a não ser que uma força externa atue sobre ele. Bom, isso significa que não é preciso imaginar um motor sustentando o movimento a cada instante. Basta a ausência de forças contrárias, como o atrito.
Um exemplo simples é uma bola deslizando no gelo. Para Aristóteles, Tomás e para 99% dos estudiosos de suas épocas, seria necessário que algo a impulsionasse o tempo todo. Mas com o avanço científico, basta entender que ela continua se movendo porque não há atrito suficiente para pará-la. E para muitas pessoas, apesar de não ter sido culpa de Tomás, este contraste enfraquece a parte inicial do argumento tomista, que toma como óbvio que todo movimento requer uma causa ativa constante. Não é óbvio do texto da Suma, né? O texto da Suma, o máximo que você consegue tirar dali é que São Tomás está dizendo que precisa de uma causa eficiente. Mas nem os ateus, 99% dos ateus, meu mano Virtus, e 99% dos católicos cristãos que defendem esse argumento, eles não sabem a profundidade daquela frase. Ora, todo movido por outro o é, né? Porque ali não fica claro que há necessidade desse motor mover o movido, né, de forma constante. Tá? Por quê? Porque essas pessoas não conhecem a física aristotélica. Ok? Mas essa é realmente uma objeção boa. Tá? O segundo ponto crítico é sobre a noção de causas físicas. Tomás afirma que o movimento é sempre a atualização de uma potência feito por algo já em ato e que, portanto, nada pode mover-se por si mesmo. No entanto, muitos filósofos e cientistas modernos observam que não precisamos recorrer a um motor metafísico para explicar simples mudanças físicas. Uma pedra não cai porque algo metafisicamente atualiza sua potência de cair, mas porque simplesmente a gravidade atua sobre ela. Eu já acho esse argumento bem mais fraco, já, sinceramente, porque a origem do movimento, ela vai ter que ser levada para fora do escopo físico em algum momento. Se você ficar retrocedendo na cadeia de movimentos e movidos, ou na cadeia de motores, né, como ele falou aqui, o próprio Aristóteles faz isso, não à toa que ele vê a necessidade de escrever a metafísica, aquilo que vai além da física, porque ele não consegue enxergar nas causas materiais a origem primordial do movimento, entendeu? Então eu já acho esse argumento bem mais fraco, porque esses problemas antigos viram também. Uma panela não ferve porque sua potência de ferver é atualizada, mas porque as moléculas de água recebem energia do fogo e atingem o ponto de ebulição. Isso não... Simplesmente não... Uma coisa não é contrária à outra, nem contraditória. Ou seja, aquilo que Tomás interpreta como ato atualizando potência pode ser completamente entendido com leis físicas, forças e interações de partículas. Mas isso não é contraditório nem contrário à noção de ato e potência. A crítica aqui não é que Tomás esteja logicamente errado, a relação entre ato e potência é coerente dentro da filosofia dele e da física de sua época, mas sim que para explicar fenômenos naturais de forma objetiva, a intervenção metafísica é desnecessária. Mas não é uma intervenção metafísica, é uma intervenção física. As pessoas que dizem que a definição de movimento com a passagem da potência para o ato ou a atualização daquilo que há em potência no movido enquanto tal é uma intervenção metafísica, não sabem do que estão falando. Isso é física tradicional, simplesmente. Resumindo, Tomás fornece uma explicação filosófica profunda, mas do ponto de vista físico, as causas naturais são mais que suficientes. Não são. Aí que tá. Novamente, essa segunda objeção é completamente idiota. O terceiro contra-argumento toca justamente na virada de chave da primeira via, a rejeição da regressão infinita. Ok. Tomás escreve: ora, não se pode assim proceder até o infinito, porque não haveria nenhum primeiro motor e, por consequência, outro qualquer. Para ele, se a cadeia de motores fosse infinita, nenhum movimento existiria agora, pois todos dependeriam de outro motor para serem atualizados. Ok. Porém, muitos dizem que aqui Tomás comete a falácia da petição de princípio, que é quando alguém Não conheço, logo não pode ser. afirma algo como premissa, sem fornecer justificativa, e assume que a conclusão é verdadeira, porque a própria premissa já supõe a conclusão. Quem faz isso aqui é porque não conhece a obra de São Tomás nem de Aristóteles, né? Isso está provado na física, Aristóteles prova na física porque a regressão dos motores não pode ser infinita. Em outras palavras, você não prova o que afirma, só assume como verdadeiro. Veja que eu já falei sobre isso várias vezes em vários vídeos, né? As pessoas, elas são... Os ateus, principalmente, eles têm uma certa tara quase que obsessiva com isso aqui, né? Com essa questão da regressão, simplesmente porque eles não conhecem as doutrinas filosóficas de São Tomás e de Aristóteles. Porque, assim, esse caso aqui, não é uma petição de princípio. É exatamente a mesma coisa que eu abrir, sei lá, o 10º livro dos elementos de Euclides, pegar uma proposição lá que ele está provando alguma propriedade sobre os sólidos e dizer assim, não, Euclides está cometendo aqui uma apelação à ignorância, porque ele está assumindo, né, ou, na verdade sim, aqui não sei nem se é apelação à ignorância, pela ignorância, seria uma petição de princípio, né? Está cometendo uma petição de princípio porque ele está assumindo a conclusão nas premissas. Tudo isso porque eu tô ignorando os 9 livros que ele escreveu anteriores, 9 elementos que ele escreveu anteriores a esse livro que eu tô lendo agora,
né, que é o mais elevado de todos, eu ignoro toda a obra do cara onde ele prova todas as coisas que justificam as premissas do argumento do livro que eu tô lendo. E é exatamente a mesma coisa com a Suma Teológica. A Suma Teológica é a obra onde São Tomás, ele, de certa forma, introduz de forma muito resumida. Por quê? Porque ele não tem tempo para ficar provando aquilo, porque aquilo já tá provado, tanto na física de Aristóteles quanto nos comentários dele. Entendeu? Então, se você tivesse lido a obra do cara, você não precisaria acusar ele de apelo à ignorância ou de petição de princípio, porque você conheceria a obra. Você sabe que quando ele fala ali, por exemplo, né, isto é o que todos chamam de Deus, ele tá fazendo uma referência a quando Porfírio fala do quarto sentido de propriedade, que é o sentido estrito, quando Porfírio diz que esse sentido de propriedade estrito é conversível e, portanto, você consegue fazer uma demonstração trocando o nome da coisa ou a essência da coisa pela sua propriedade. Então, tudo isso seria muito mais simples, tanto para os ateus quanto para quem duvida desse argumento, né, e é cristão, né, se eles tivessem conhecimento das obras de filosofia tradicional, né. Então, os ateus aqui do YouTube, eles dizem que aqui, né, não, ele tá dando um salto lógico e tal, porque eles não conhecem a justificativa para aquilo, e São Tomás não colocou ali mesmo, entendeu? Então, essa é toda a questão. Você não pode julgar a obra do autor por ela mesma. Você precisa, aquela obra específica, você precisa tomar o corpo aristotélico tomista inteiro, né, das obras. Só assim você consegue entender. Não tem o que fazer, gente. Desculpa, parece desculpa, mas é literalmente assim que as coisas acontecem. Tá? Então não tem muito o que fazer. Ok? Enfim, vamos continuar. Mas filósofos posteriores, desde Duns Scotus, que inclusive era padre assim como Tomás, até pensadores modernos como Bertrand Russell, sugerem que não há contradição lógica em imaginar uma série infinita de causas. Pois é. Não tem nem, assim, cabimento botar o Duns Scotus e o Bertrand Russell na mesma comparação, né? Bertrand Russell não limpa os chinelos do Duns Scotus, né? Duns Scotus, apesar de não negar Deus, questiona se o raciocínio de Tomás prova necessariamente a existência de um primeiro motor absoluto. Já Bertrand Russell e David Hume defendem que o próprio conceito de infinito não é absurdo. O espaço, o tempo e até a série dos números são compreendidos como infinitos. E se é assim, por que não devemos aceitar que sempre houve uma sucessão de movimentos, sem que haja um primeiro motor absoluto? Ora, não existe um primeiro número negativo, mas ainda assim a série funciona perfeitamente. Do mesmo jeito, talvez o tempo e o que Tomás chama de movimento possa se seguir infinitamente, sem que seja necessário um início absoluto. Essa objeção do Russell é uma das coisas mais esquizofrênicas que eu já vi dentro da filosofia. Beira o ridículo. Isso beira o ridículo. Dizer que, né, uma série de movimentos e movidos ela não precisa necessariamente ter um início, porque as séries de números não têm um início e funcionam bem, é um erro de escopo completamente absurdo, né? São Tomás e Aristóteles estão falando de uma série de moventes e movidos, usando o conceito aqui de entes naturais, físicos, né? Os números, eles não têm nada a ver. Por quê? Porque eles são entes de razão de primeira intenção. Tá? Então não existe como você comparar duas coisas cuja natureza é diferente. Os números são compreendidos na matéria, mas existem fora dela. Tá? Então, tipo assim, é simplesmente eu dizer que, por exemplo, as leis da física elas não se sustentam simplesmente porque... não sei, o teatro da Globo faz de outra forma. Assim, é um erro de, tipo assim, de escopo, entendeu? É um erro, é uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Uma coisa é uma série de movimentos movidos de seres naturais, né? De movimentos naturais. Outra coisa são uma série de entes de razão. São duas coisas completamente diferentes, entendeu? Absoluto. Por fim, mesmo que aceitemos a conclusão de Tomás de que deve existir um primeiro motor imóvel, resta uma crítica importante. Tipo, não existe motor de número. Né? Os números têm ordem, mas não tem uma causa de movimento. Entes de razão não tem isso. Meu Deus do céu, sabe? Eu não consigo acreditar que o Russell conseguiu fazer uma objeção e as pessoas conseguiram levar a sério essa objeção. Isso é completamente esquisito, assim, tipo, num nível absurdo. Por que identificar esse motor com o deus do teísmo cristão? Okay. Tomás escreve: logo é necessário chegar a um primeiro motor, de nenhum outro movido, ao qual todos dão o nome de Deus. Mas como todos os ateus apontam, o argumento prova, no máximo, a existência de um fundamento último imóvel, algo que está em ato puro. Mas isso não implica automaticamente que esse ser seja consciente, inteligente ou pessoal. Poderia simplesmente ser uma realidade impessoal, como uma energia bruta do universo ou um princípio metafísico sem vontade, que foi o que o próprio Aristóteles descreveu em sua Metafísica. Okay. David Hume, séculos depois, faria exatamente essa mesma crítica. Ainda que houvesse uma causa primeira, não há motivo lógico para concluir que ela se pareça com um deus do cristianismo dotado de bondade, inteligência e vontade. Nos diálogos sobre a religião natural, ele argumenta que mesmo que deduzamos um criador a partir da ordem do mundo, isso não nos dá motivo para atribuir onipotência, onisciência ou bondade perfeita. Para ele...
Isso aqui é outra coisa. Viu como os filósofos mesmo misturam as coisas? Uma coisa são os princípios e as propriedades desse primeiro motor imóvel que nós podemos provar a partir da conclusão que nós chegamos a usando apenas a razão natural. Outra coisa diferente é provar que ele é o Deus cristão. Provar que existe um primeiro motor imóvel, que é ato puro, que não possui potência, que não é composto de matéria e forma, que é simples, que é o bem supremo, isso não prova o Deus cristão, porque o Deus cristão é Jesus Cristo. Então, parece que ninguém entendeu bem a pergunta, assim, nem Hume, e parece que nem o autor do vídeo, né? Então, assim, provar o Deus cristão não é provar que existem propriedades semelhantes, é provar que ele é Jesus Cristo, ponto. Essas qualidades não acompanham de forma lógica a simples inferência de causa por analogia. Caso não saiba, essa inferência de causa é quando a gente tenta descobrir a causa de algo comparando com outra coisa parecida que a gente já conhece. Exato. Em resumo, Hume diz que mesmo que o universo tenha uma causa, só podemos dizer que ela é causa. Nada nos autoriza a concluir que seja o Deus cristão com atributos infinitos. Desta forma, o salto de Tomás de motor imóvel para Deus é interpretado por muitos como um salto que precisa de justificativas adicionais. Mas Deus não necessariamente ele não está querendo provar ao Deus cristão, mas Deus pela razão natural. Isso não é um salto lógico quando você entende o que Deus ali quer dizer. Resumindo tudo, os críticos levantam 4 objeções. Primeiro, que a física moderna já não exige um motor contínuo para manter o movimento. Segundo, essa é a melhor de todas as objeções. Quem quiser refutar a suma, refuta sim. que bastam leis naturais para explicar mudanças, então não haveria necessidade de recorrer a Isso nem é uma objeção, na minha opinião. categorias metafísicas de ato e potência. E terceiro, que a regressão infinita de causas não é logicamente possível. E quarto, mesmo que houvesse um primeiro motor, isso não prova que ele seja um Deus consciente. Quando você entende exatamente que causas são causas naturais, ela se torna logicamente impossível a partir do momento que você demonstra a sua impossibilidade. Mas A quarta objeção... nem tudo são flores. Agora vou apresentar cada justificativa tomista, seja de Tomás ou de seus intérpretes atuais, para cada contra-argumento apresentado. A primeira objeção que aparece contra a primeira via de Tomás de Aquino vem da física moderna, especialmente da lei da inércia, que diz que um objeto em repouso continua em repouso e um objeto em movimento segue em movimento, a menos que uma força externa atue sobre ele. E para muitos, isso parece derrubar a ideia central de Tomás, de que seria necessário um motor contínuo para sustentar o movimento. Afinal, a física aristotélica que ele sistematizou na Suma Teológica já foi refutada pela ciência. Ai. Mas aqui entra o pulo do gato. Confundir descrição física com fundamento metafísico é um erro. Tomás não buscava explicar como os corpos se movem no sentido experimental. Ele queria saber por que o movimento existe. Ele queria saber qual é o fundamento último que garante que qualquer passagem de potência a ato seja possível. Na visão aristotélica, todo movimento é a atualização de uma potência por algo que já está em ato. Ou seja, algo que tem potencial de mudar só muda por intermédio de algo que já está em ato. E mesmo na física moderna, esse princípio não é derrubado. A ciência descreve fenômenos, mas não explica o que torna possível qualquer movimento, em primeiro lugar. Tá, mas parece que ele não tá tratando da questão aqui da sustentabilidade contínua por parte do motor. Essa é a questão aqui, essa é a objeção que eu tô entendendo. A lei da inércia mostra que o movimento, uma vez iniciado, tende a continuar, de fato. Mas ela não explica por que ele existe. Não explica por que a bola pode se mover ou por que as leis físicas existem de forma consistente. E até dentro da inércia, se tu parar pra pensar, para que um corpo acelere e continue em movimento, é necessário uma força. O movimento não surge do nada. Não, ok, essa não é a objeção. Parece que ele tá espantalhando aqui. Desculpa, mas parece que tá espantalhando. Assim, é verdade, é que é uma série de espantalhos, tanto dos teístas quanto dos ateístas. Parece que ninguém consegue tratar a questão. Ó, os ateístas vão usar a inércia para dizer que o movimento pode vir do nada, quando isso nunca esteve em Newton, nunca esteve em Galileu, nunca esteve em nenhum, né, dos pais da mecânica clássica, tá? Ninguém, principalmente na física da mecânica clássica, tá? O Newton nunca disse que o princípio da inércia fazia com que o movimento não tivesse que surgir a partir de um outro movente, né? Ele nunca disse isso, tá? E aí, quando os ateus usam desse jeito, não, mas a inércia refuta o fato de que algo precisa ser movido por outro. Não refuta. Newton nunca fala que você não precisa de um outro motor. Ele só diz que uma vez a coisa estando em movimento, ela permanece em movimento. Então, essa não é a objeção que vem a partir da inércia. A objeção que vem a partir da inércia, que parece que o rapaz tratou muito bem na parte das objeções, não é essa. A objeção é que o fato da inércia existir coloca a noção de movimento aristotélico em xeque em um determinado aspecto. Que aspecto? Ao fato de que o motor precisa constantemente
atualizar, né, um movido. Do contrário, não existe movimento. Então, não precisa ser só causado eficientemente, mas precisa ser sustentado o movimento continuamente, tá? É aqui que mora a objeção que vem da inércia. Explicando para os ateus que possivelmente estão assistindo esse vídeo, é essa a objeção que vem da inércia. E aí aqui parece que ele está respondendo a outra que eu disse antes, né? E não a própria. Vamos ver se ele vai responder. Espero que sim. Outro argumento que tem uma certa relação com a inércia vem da física quântica, onde certos eventos parecem ocorrer espontaneamente, sem causa aparente, como decaimento radioativo ou flutuações quânticas. O problema é que essas autoatualizações não acontecem do absoluto nada. Elas dependem de leis físicas e condições de fundo que regulam probabilidades. Então há sempre algo em funcionamento, neste caso, a ordem quântica e as constantes físicas. Mas isso é contingente, poderia ser diferente e, portanto, depende de um fundamento maior. Não, eu não vejo como isso está relacionado com a objeção que ele mesmo trouxe aqui. Além disso, descrever como algo acontece não explica por que há movimento, que é a questão central do motor imóvel. E Tomás reforça em obras como De Potentia Dei que a distinção entre potência e ato não é física, é metafísica. Em resumo, a física moderna pode explicar a trajetória de uma bola no gelo, mas não explica por que a própria realidade do movimento existe. Portanto, física é... E Tomás reforça em obras como De Potentia Dei que a distinção entre potência e ato não é física, é metafísica. Eu queria muito saber aonde que São Tomás fala. Que ela pode ser propriamente metafísica, ok. Mas se é isso que ele quis dizer, tudo bem. Eu nem sei como isso está relacionado com o que ele está falando. Para mim, não tem nenhuma relação com o que ele está falando agora com a resposta da objeção. Mas é óbvio que são conceitos usados na física. É óbvio, tá? Ela pode ser uma distinção metafísica, mais propriamente. Eu até diria que ela é uma distinção mais metafísica propriamente. Mas dizer que ela é estritamente metafísica, eu gostaria muito de ver onde São Tomás diz isso, porque eu não conheço. Em resumo, a física moderna pode explicar a trajetória de uma bola no gelo, mas não explica por que a própria realidade do movimento existe. Portanto, mesmo aceitando todas as descobertas científicas, a primeira via continuaria válida. Newton explica como os corpos se movem, mas a primeira via nos lembra ainda assim que isso não substitui a necessidade de um fundamento último que torne possível a passagem de potência a ato. Mas isso não responde à questão da continuidade, da sustentação contínua por parte do motor. A segunda objeção que costuma surgir é de que a primeira via seria desnecessária, porque, segundo a ciência moderna, todos os movimentos e mudanças podem ser explicados por causas físicas. A partir disso, os críticos afirmam que se uma pedra cai, não precisamos invocar um motor metafísico. Ela simplesmente responde à gravidade. E, de fato, do ponto de vista da física experimental, essas descrições são suficientes para prever e compreender o comportamento dos corpos. No entanto, como vimos anteriormente, o argumento de Tomás não precisa de uma explicação específica de como ocorre cada movimento, pois seu argumento é metafísico. Ele se baseia no questionamento do porquê que cada movimento ou mudança seja possível. Eu acho que a pessoa que fez esse vídeo não sabe o que a palavra metafísica significa. Porque ficar dizendo que o argumento é metafísico, não é verdade. Tá? Simplesmente não é verdade. O argumento ele é, em parte, metafísico, mas ele explica por meios físicos. A noção de movimento não está na metafísica, está na física. Pare de repetir isso como se fosse um jargão, isso simplesmente não é verdadeiro. Tá? Olhem isso aqui. Ele se baseia no questionamento do... No entanto, como vimos anteriormente, o argumento de Tomás não precisa de uma explicação específica de como ocorre cada movimento, pois seu argumento é metafísico. Como assim, cara? Então, só porque ele está querendo responder à pergunta por quê, então o argumento ele é metafísico? Então não existe ciência, querido. Então tudo que existe é metafísica. Porque toda a ciência quer chegar na verdade pelas suas causas, ou seja, responder à pergunta por quê. Correto? Qual que é a causa? Por que aquilo acontece? Então a física não existe. Quando ela se pergunta quando Aristóteles se pergunta quais são os princípios do movimento nos seres. Então a psicologia não existe, então a ética não existe, a política não existe. Só porque ele está respondendo o porquê e não o como, então agora é metafísica. Não, isso não é verdade. Todas as ciências respondem porquê, porque elas procuram a causa da coisa. Então elas respondem a essa pergunta, porquê, essencialmente, não qualitativamente, não como, mas porquê, que é essencialmente qual é a causa da coisa. E nem por isso elas são metafísicas. Então simplesmente não se segue. Ele se baseia no questionamento do porquê que cada movimento ou mudança seja possível.
E como ele expõe na Suma contra os Gentios, afirmar que todo movimento requer um agente que atualiza a potência não é negar que as forças naturais existem, mas reconhecer que essas forças e leis físicas não se explicam por si mesmas. Ok? Então a primeira via questiona as coisas mais ou menos assim. A gravidade funciona, mas por que ela funciona de forma consistente? Por que existe matéria capaz de responder a ela? Por que a estrutura do universo consegue sustentar essas interações de forma ordenada? Perfeito. Aí isso foge do escopo da física. Aqui tudo bem. Mas para primeiro você chegar nas forças intermediárias que explicam suficientemente o efeito do movimento, você precisa começar pela física. Então não é que a coisa é estritamente metafísica. Você pode dizer que ela é mais propriamente metafísica, tá? Estes que são os tipos de questionamentos que guiam seu argumento. Portanto, a crítica... Por isso que eu falei que essa segunda objeção ela é idiota. Por quê? Porque a resposta última dos porquês do movimento vai sair do escopo da física. de que não precisamos de um motor metafísico para explicar movimentos físicos falha em compreender a profundidade da metafísica tomista. A primeira Só falha em compreender a profundidade da física. Falha em compreender a profundidade da física, porque se não existisse física, não existiria metafísica, que é o que está depois da física, tá? Então, quem diz isso não é que não compreendeu metafísica, não compreendeu física mesmo. Entendeu? Porque não existe como você entrar na questão das causas últimas das substâncias e seus movimentos se antes você não esgotar as explicações físicas primeiro. Né? Que é exatamente esse o processo dos 8 livros da física. Então, quando Aristóteles chega nos livros 6, 7, 8 da física, ele vê que não consegue responder as perguntas partindo de um escopo físico meramente. E aí sim ele propõe a metafísica. Então, quem diz isso aí não compreendeu a profundidade da física, antes de tudo. via não busca substituir a física. Ela busca mostrar o que permitiu que o movimento exista, independentemente das leis que o regem. Okay. Então, ele tá explicando com os nomes errados a coisa certa. O terceiro ponto levantado principalmente por Russell e David Hume é a ideia de que uma cadeia infinita de motores poderia existir sem problema e que Essa é ridícula. Tomás estaria assumindo sem provas que isso é impossível. Eles citam aquela frase de Tomás na Suma Teológica e sugerem que, assim como podemos conceber infinitos números, a sucessão de movimentos poderia se estender infinitamente. E, de fato, do ponto de vista matemático, podemos conceber infinitos números, porque cada número é definido independentemente. Cada número existe conceitualmente, sem depender do anterior ou do próximo, e a sequência, assim, é logicamente consistente, mesmo que seja infinita. Eles podem até possuir aquilo que Aristóteles chama de reciprocidade da consequência de ser. Ou seja, eles possuem uma ordem na ordem do conhecer. Né? Se eu conheço que tem 2, então eu conheço automaticamente que tem 1. Mas isso não é uma ordem de causa. Mas Tomás já antecipava esse questionamento no De Potentia Dei, ao diferenciar o concebível do real. Uhum. Ele do ente de razão concebível para o ente real externo ao intelecto. Comenta que, no mundo real, uma cadeia de movimentos não é igual a uma lista de números, porque cada movimento depende de outro que já está em ato. Para ilustrar, nada melhor que o bom e velho exemplo dos dominós. Imagina uma fila infinita de dominós. Até podemos conceber infinitos dominós alinhados, mas se nenhum dominó inicial for derrubado, nenhum outro vai cair. Os infinitos dominós existem em nossa mente, mas o movimento concreto não pode acontecer na realidade. É isso aí. Em resumo, a diferença entre a série de números e a cadeia de movimentos é que números existem como entidades independentes, enquanto movimentos reais dependem de algo já em ato para se atualizarem, ou seja, não são independentes. Desta forma, a objeção baseada na possibilidade... É um erro grosseiro aqui do Russell, ao meu ver, com todo respeito. É um erro, assim, absurdo. De infinitos números ou infinitas causas não elimina a necessidade do fundamento último. Correto. O quarto contra-argumento que foi apresentado é o mais forte comparado aos outros 3. Ele diz que mesmo que se aceite que seja necessário um primeiro motor imóvel, não haveria razões suficientes para identificar esse motor como Deus da Bíblia. David Hume, no diálogo sobre a religião natural, insiste que deduzir uma causa primeira a partir da experiência não implica que essa causa seja onipotente, onisciente ou com bondade perfeita. Assim, mesmo que se conclua que existe um fundamento último, não seria correto e nem honesto assumir que ele corresponde ao Deus do cristianismo. E, de fato, na Suma Teológica, Tomás não desenvolve esse ponto de maneira extensa. Esqueci. Só que assim, essa obra era, em sua própria concepção, um manual introdutório, mas em outros escritos, como na Suma contra os Gentios e no De Potentia Dei, Tomás vai além da simples demonstração de um motor imóvel. Ele diferencia o que podemos afirmar de Deus por via negativa, ou seja, dizendo que ele não é material, não é mutável, não é contingente, e o que podemos afirmar por via positiva, a partir dos efeitos do mundo. E é nesse ponto que surge a questão da inteligência. Se o primeiro motor fosse apenas uma força inconsciente, ele seria incapaz de explicar a regularidade da natureza. Aristóteles dizia o mesmo. Causas materiais podem iniciar movimentos, mas não explicam por que as coisas tendem a determinados fins.
E Tomás retomou esse raciocínio. As sementes não crescem de qualquer forma, mas sempre em direção a uma árvore específica. Os animais seguem instintos que, mesmo sem consciência, conduzem a objetivos consistentes. E para o tomismo, o fato das coisas do universo parecerem agir em direção a um objetivo não pode vir de objetos que não têm vida ou são irracionais, como pedras ou plantas. Ok. Logo, isso implicaria uma causa que organize tudo. E organizar algo pensando em um fim é justamente O ato inteligente. Mas isso aqui é a quinta via daí. um ato de inteligência. Portanto, se o universo tem uma ordem voltada a fins, seu fundamento último deve ser inteligente. Mas isso não tá na primeira via, tá? Então da primeira via não dá pra provar. Leibniz, no discurso da metafísica, Esse era bom. dizia que a harmonia pré-estabelecida só é possível porque existe uma mente suprema, que compreende e organiza todas as relações possíveis. A noção que tá por trás aqui é uma noção da física, que é justamente o fato da natureza funcionar para a maior parte. E quando Aristóteles prova que a natureza funciona para a maior parte, ele prova que então aquilo que funciona, ele prova que então existe por um propósito, porque aquilo que funciona para a maior parte age, aquilo que funciona para a maior parte possui uma mente que determina e atribui um propósito, né? Então, o fato da natureza agir para a maior parte, ou funcionar para a maior parte, supõe que há um propósito na natureza, né? E como seres naturais não possuem inteligência, então essa inteligência precisa ser superior, tá? Mas basicamente é transportar uma noção da física para a metafísica aqui, né? Ou para um argumento, para uma premissa de um argumento metafísico, onde a gente sabe que, olha, uma coisa que age para um fim, para sua maior parte, ela não é nem por necessidade, porque por necessidade não admite só para a maior parte, é sempre daquela forma, nem por chance, nem por sorte. Isso, se eu não me engano, é livro 2 da física. Então, não é por necessidade, não é por chance, não é por sorte, mas é por propósito, né? É por conceber um fim último, tá? Então, a natureza funciona dessa forma, funciona para a maior parte. Portanto, a natureza funciona para um propósito. Isso que Aristóteles prova na física, antes de São Tomás. Tá? E aquilo que funciona para um propósito precisa ser um ato inteligente. Até Kant, que criticava a metafísica tradicional, admitia que a ordem do cosmos é totalmente compatível com a ideia de uma inteligência ordenadora. Ok, mas novamente, isso não é a primeira via, tá? Não tem como provar pela primeira via. Mas enfim. Só que ele não via isso como uma prova suficiente para a existência de Deus. Então, para Tomás, negar a inteligência do primeiro motor implicaria transformar a ordem natural em um acaso inexplicável, o que destruiria a própria base da ciência, porque a ciência depende de observação de leis e regularidades na natureza. Ok. E se tudo o que vemos fosse fruto do acaso, sem nenhum princípio ou inteligência que organize esses eventos, não haveria padrões confiáveis para estudar, prever ou compreender. Bom, uma vez afirmada a inteligência, surge a questão da pessoalidade, que é onde os deístas se separam dos teístas clássicos. Ora, um princípio inteligente ainda pode ser concebido como algo distante, tipo uma mente cósmica sem vontade ou liberdade. Porém, Tomás rejeita essa ideia, pois considera que a inteligência verdadeira não existe sem vontade. Duns Scotus, em De Primo Principio, faz um raciocínio semelhante. Se o primeiro ser é causa livre do mundo, então deve agir não por necessidade, mas por escolha. Já em Tomás, essa liberdade é deduzida do fato de que o motor primeiro não é movido por nada externo. Logo, se ele age, age por decisão própria, não por imposição. Isso significa que o motor imóvel não é apenas inteligente, mas também dotado de vontade, o que equivale a dizer que ele é pessoal. Desta forma, na visão tomista, o motor imóvel é inteligente porque a ordem natural não se explica sem uma mente, e pessoal porque essa inteligência implica vontade e liberdade. No entanto, a passagem do Deus dos filósofos, que seria o Deus eterno, imaterial, ato puro e mente ordenadora, para o Deus cristão, trinitário, providente e redentor, já não é feita apenas pela razão. Ok, muito obrigado. Excelente, excelente. Mas pela fé. Mas o próprio Tomás reconhece essa diferença. Ele diz que a filosofia pode chegar a um primeiro princípio que coincide com o que os cristãos chamam de Deus, mas as verdades específicas da fé cristã só são conhecidas pela revelação. Perfeito. Aqui tá certinho tudo que ele falou. E esta, por sua vez, não pode ser alcançada somente pela razão. Portanto, o raciocínio filosófico de Tomás sugere identificar o motor imóvel como um ser necessário, imutável, eterno, inteligente e pessoal, o que, de fato, ele chama de Deus. Mas afirmar que esse Deus é o mesmo revelado na escritura cristã é um passo que ultrapassa a filosofia e pertence ao âmbito da fé, coisa que o próprio Tomás reconhece. Isso aí, muito bom. Então, assim, você não precisa concordar com a elaboração de Tomás que tenta mostrar que é necessário uma mente inteligente. Ora, temos ótimas teorias para a ordem do universo hoje em dia, mas dizer que ele comete uma petição de princípio, que seria dar um salto sem justificativa, é uma análise superficial e desonesta.
Eu adoro as gameplay de Red Dead Redemption. Acho que é Red Dead 2, né? No fundo, não sei. Bom, mas você não tá achando que eu vou parar por aqui, né? O que eu apresentei foi os 4 argumentos mais comuns, mas não quer dizer que estes sejam os mais fortes. Destes 4, os filósofos sérios e honestos que rejeitam a primeira via concordam com 3 das justificativas tomistas. Então eles entendem que a física moderna não refuta o argumento tomista, visto que tal argumento é metafísico e não físico, e também compreendem que a regressão infinita não é possível. Eles só discordam da... Eu discordo do que eles assumem e discordo dos tomistas que dizem isso. Talvez por ser da escola de Laval, né? Mas eu acho que fugir para metafísica simplesmente não é o que São Tomás tinha em mente. Justificativa tomista de que é necessário que o fundamento último seja um Deus. E a partir desta última discordância, vou elaborar os 2 principais argumentos contra a primeira via, que são os contra-argumentos verdadeiramente fortes. Vamos lá. Mas também vou explicar brevemente como que os tomistas responderiam a cada um deles. A partir desta apresentação, vocês podem concluir se a defesa tomista foi suficiente ou não. A primeira objeção verdadeiramente forte é a das alternativas de modelos cosmológicos. Alguns físicos e filósofos modernos dizem que não precisamos de um primeiro motor metafísico para explicar o universo. Modelos de inflação cósmica, flutuações quânticas, que seriam umas variações de energias que poderiam gerar umas estruturas cosmológicas malucas aí, ou até mesmo ideias de multiverso, sugerem que universos poderiam surgir ou se manter em movimento, apenas obedecendo às leis naturais, sem um fundamento absoluto. Alan Guth, em O Universo Inflacionário, explica como que grandes estruturas cósmicas poderiam surgir espontaneamente. Ele propõe que as flutuações quânticas no universo primordial foram amplificadas durante uma fase de expansão exponencial extremamente rápida, conhecida como inflação cósmica. Então o universo foi ficando cada vez maior e maior e maior numa velocidade absurda. Não tem como eu explicar essa teoria de forma rápida, mas fazendo um resumo absurdamente simples. No começo, o universo tinha pequenas diferenças minúsculas de matéria e energia. E quando o universo cresceu rapidamente, essas diferenças se espalharam e viraram as galáxias e tudo que vemos no universo hoje. Tomás argumenta que tudo que se move é movido por algo, e, portanto, deve haver um motor imóvel que inicie o movimento. No entanto, essa teoria demonstra que a ordem e o movimento poderiam emergir de condições iniciais específicas e leis naturais, sem a necessidade de uma causa externa permanente. Além disso, Alexander Van Lenken sugeriu que o universo poderia surgir por tunelamento quântico, que é um fenômeno da mecânica quântica, em que uma partícula consegue atravessar uma barreira de energia que, pelas leis clássicas, seria impossível de ultrapassar. Explicando de forma absurdamente simples, imagine uma bola que não tem energia suficiente para subir um morro. Na física clássica, ela simplesmente não passa. Mas no mundo quântico, existe uma probabilidade baixíssima, mas não nula, de que a partícula apareça do outro lado do morro, como se tivesse atravessado a barreira. Na cosmologia, esse fenômeno é usado em modelos que tentam explicar a origem do universo. Então meio que o universo poderia surgir do nada, porque a própria estrutura quântica permite essa transição. Para os tomistas, estes são pontos válidos, se olharmos apenas para a descrição física do cosmos. Mas Tomás de Aquino não tenta explicar como o universo acontece, e sim por que qualquer movimento ou mudança é possível em primeiro lugar. Então, mesmo que flutuações quânticas expliquem eventos específicos, elas não respondem por que existe uma ordem de causas ou leis que funcionam de maneira consistente. Ora, sem um fundamento totalmente atual, independente e sustentador, como podemos garantir que essas flutuações não seriam caóticas ou inconsistentes? Mas ainda assim, alguns podem dizer que se o universo se sustentou sozinho, o motor imóvel é desnecessário. Tomás responderia isso dizendo que qualquer sistema autossustentável ainda depende de condições de fundo, seja o vácuo quântico, partículas ou as próprias leis da física. E essas condições, se não forem sustentadas por algo completamente atual, poderiam não existir. Desta forma... Eu vou dar minha opinião mais sincera sobre essas questões envolvendo teorias quânticas e física moderna, né? Eu simplesmente acho que todas as pessoas que falam disso na internet não conhecem as teses profundamente, e eu acho que as teses são muito novas ainda para colocá-las como certezas absolutas, né? São teses, né? Não são coisas... Eu acho que a gente colocar teses de flutuação quântica, porque elas possivelmente poderiam criar alguma coisa, aparentemente, né? Ou que elas poderiam, de alguma forma, fazer com que algo surgisse do nada, porque um exemplo disso foi visto, não pode superar a nossa experiência concreta e diária e contínua da realidade, onde uma coisa só se move porque outra moveu, né? Então, assim, eu acho muito perigoso isso, assim, trabalhar com... Eu acho que entra num cenário muito hipotético, saber se essas teorias realmente são verdadeiras, se elas têm base, se elas realmente se provaram, se elas não são muito novas, se o pensamento está correto, se elas realmente se aplicam, assim, 1 milhão de questões aqui, entendeu? O motor imóvel atuaria como uma garantia metafísica de que toda causalidade e ordem sejam possíveis. No entanto, ainda assim, outros podem argumentar que o universo não precisa de um fundamento totalmente atual para existir ou se manter ordenado. Por exemplo, a água sempre flui para o nível mais baixo. Uma pedra cai,
quando solta, e flutuações quânticas podem gerar partículas espontaneamente. E mesmo considerando o argumento tomista de que o vácuo quântico e a gravidade precisariam de um fundamento de fundo, a física moderna mostra que há possibilidade de que essas leis sejam autossustentáveis. Ou seja, essas constantes podem ser propriedades naturais do próprio cosmos. Isso não refuta a noção de um primeiro motor imóvel. Por que isso refutaria a noção de primeiro motor imóvel? Só porque aquilo... sim, Deus pode ter, assim, movido as coisas por causa remota também. Não vejo um problema nisso. Não haveria necessidade de recorrer a um motor imóvel para garantir a existência ou a ordem do universo. Não, você pode mover por... assim, até São Tomás fala disso, sabe? Na Suma contra os Gentios, quando ele prova a primeira via por lá, que é uma demonstração, ao meu ver, mais completa, ele até fala sobre isso, né? Se esse motor intermediário ele tem em si mesmo, né, a causa do movimento ou não. Ou seja, uma coisa ela pode ter a causa do movimento, ainda que não seja em si mesmo, né? Então, eu posso ter, sei lá, uma lei física que ela é, de certa forma, causada pelo primeiro motor imóvel, mas que ela tem delegado a ela, né, a potência motora para distribuir. Né? E esse primeiro motor imóvel vai sustentar tanto essa causa intermediária quanto as outras, ainda que ela haja por necessidade. Isso não refuta a ideia de um primeiro motor imóvel, entendeu? A própria estrutura física poderia sustentar o movimento e a regularidade da realidade. Bom, será que esses modelos alternativos realmente eliminam a necessidade de um fundamento absoluto ou apenas descrevem fenômenos dentro de um cosmos que, de algum modo, ainda precisa de uma base? A resposta não é óbvia, e talvez dependa de como você entende a relação entre física e metafísica. Deixe nos comentários o que você pensa. Outra objeção forte contra a primeira via vem de Joseph Schmidt. Ele afirma que Tomás comete a falácia de mudança de quantificador, que é quando alguém troca de forma errada os quantificadores existenciais e universais. Para ficar mais claro, vou mostrar diretamente o que Joseph Schmidt quer dizer. Na primeira via de Tomás de Aquino, a falácia de mudança de quantificador apareceria quando ele passa da premissa de que cada coisa em movimento precisa de um motor que a mova, para a conclusão de que deve haver um único motor não movido para todo o universo. O problema lógico é que o fato de cada coisa individual precisar de um motor não garante, por si só, que todas as coisas compartilhem do mesmo motor único. Por exemplo, a premissa "cada cachorro tem um dono" não implica que existe um único dono de todos os cachorros. Schmidt aponta que Tomás observa corretamente que cada movimento individual precisa de uma causa. Mas Tomás, a partir disso, conclui que toda a cadeia de movimentos do universo precisa de um único motor inicial absoluto. E Schmidt questiona essa transição, dizendo que não há justificativa lógica para passar de "cada coisa precisa de uma causa" para "todo o conjunto precisa de um único motor". Com o texto da primeira via somente, levando só em consideração o que está escrito no texto da primeira via da Suma Teológica, realmente, né? Agora, se você considerar a obra toda de São Tomás e de Aristóteles, a obra física, isso aqui nem faz sentido ser dito, né? Porque você vai reduzir todas a uma primeira causa. Então não tem... Sim, é óbvio que parece um salto lógico escrito assim, mas não é isso que eles querem dizer exatamente, né? Porque esses motores intermediários, eles vão se sucedendo numa cadeia de movimentos movidos até um momento em que você precisa ter um primeiro motor. Você não pode ter dois primeiros motores, né, juntos, porque um teria que ter movido o outro, né? Ou os dois movidos por um anterior, né? Tomás de Aquino, no entanto, poderia responder que sua conclusão não é apenas um salto lógico. Ele argumenta na Suma contra os Gentios que a própria noção de um motor imóvel implica simplicidade absoluta. Então, se houvesse mais de um, eles teriam de se distinguir em algo real. Por exemplo, em uma característica que um possui e o outro não. Mas essa diferença introduziria composição, porque cada um seria feito de o que eles têm em comum, mais o que os diferencia. Porém, onde há composição, há também potencialidade, já que aquilo que é composto pode ser, ao menos em princípio, separado ou alterado. Ou seja, nenhum dos dois seria o primeiro motor. Teria que ter um anterior ainda. Por exemplo, uma estátua de mármore é composta de matéria, o mármore, e forma o formato da estátua. E justamente por ter essas partes, ela pode mudar. O mármore pode ser esculpido de outro jeito ou até quebrado em pedaços. Logo, se um suposto motor imóvel fosse composto, ele também teria essa abertura para a mudança, o que já é incompatível com a ideia de ato puro. A partir disso, Tomás conclui que múltiplos motores imóveis são logicamente impossíveis, só pode haver um único. Schmidt, porém, replica, mesmo que se aceite que uma cadeia de movimentos não pode ser infinita, disso não se segue que ela tenha um único terminal. Ele dá o exemplo de filtros de energia conectados em série, para carregar um laptop. Cada filtro deriva energia do anterior, mas imagine que o último filtro se bifurque em 3 cabos, cada um ligado a uma tomada diferente, com todos fornecendo energia simultaneamente. Mas Nesse a energia vem de um só lugar, né, gênio? caso, a série realmente não é infinita, mas também não é apenas um único gerador de energia, existem múltiplas fontes. Seguindo este raciocínio, mesmo que não haja regressão infinita, não está provado que todas as cadeias de movimento precisem convergir num único motor imóvel. Muitos tomistas poderiam retrucar essa explicação com a navalha de Ockham.
Pois se aceitamos que toda cadeia de movimento precisa terminar em algum atualizador não atualizado, a hipótese mais simples é que haja apenas um. Multiplicar motores imóveis seria uma complicação desnecessária. Além disso, Tomás diria que a unidade do motor imóvel explica de forma mais elegante a unidade da ordem do universo. Contudo, Schmidt contra-ataca mostrando que a navalha de Ockham pode, na verdade, funcionar contra Tomás. Ele distingue dois tipos de simplicidade: a quantitativa, menos entidades, e a categórica, menos tipos diferentes de entidades. Tomás reduz a quantidade ao postular apenas um motor imóvel, mas paga o preço de aumentar a complexidade categórica, pois introduz uma entidade radicalmente diferente, sobrenatural e imaterial. Já admitir múltiplos atualizadores não atualizados, mas todos dentro da mesma categoria natural, como campos quânticos ou elementos fundamentais da realidade física, preservaria a simplicidade categórica. Ou seja, não fica claro que a explicação tomista seja, de fato, a mais simples. Por fim, Schmidt levanta ainda o problema da lacuna. Mesmo que aceitássemos que existe um atualizador não atualizado, isso não implica que ele seja o deus do teísmo clássico. Um ser que atualiza sem ser atualizado não é necessariamente onipotente, onisciente ou moralmente perfeito. Para Schmidt, ele poderia ter potenciais não realizados, poderia ser limitado, ou como ele disse anteriormente, ser múltiplo. Então, para ele, a passagem de um motor imóvel para o deus cristão seria um salto não justificado. Tomás responderia que sua análise não para na primeira via. E uma vez que o motor imóvel é identificado como ato puro, disso já se segue sua simplicidade absoluta, imaterialidade, unicidade, eternidade e necessidade. Sim. E a partir destes atributos, Tomás desenvolve em outras partes de suas obras como este ser também seria inteligência pura e bondade perfeita. Não, isso tudo bem. Aí realmente não faz de sentido, porque teriam que ter outros silogismos tendo como premissa a conclusão da primeira via, né? Pra provar as outras propriedades. Agora, sobre as outras objeções dele, assim, eu nem se entendi direito, né? Foi muito rápido, mas... nossa, complexidade categórica... Não sei se é exatamente isso que complexidade quer dizer na filosofia tradicional, né? Aí, assim, você inventa um outro tipo de definição de complexidade, né? Complexidade categórica. Existem diferentes seres de outros tipos de outros modos de ser, e você diz que, então, isso fere a simplicidade. Pode até ferir uma certa simplicidade contrária ao conceito de complexidade que você criou, mas não a simplicidade que São Tomás queria colocar ali, né? Desta forma, para Tomás, o motor imóvel não que era a simplicidade quantitativa. Seria apenas um ponto de partida abstrato, mas que, por uma análise filosófica, é possível o identificar como o próprio Deus do teísmo clássico, ato puro, eterno, necessário, inteligente, pessoal e fundamento último da realidade. No entanto, o impasse permanece. Será inevitável seguir esse raciocínio até o Deus escrito por Tomás? Ou já seria possível encerrar a análise antes, tratando o motor imóvel apenas como uma explicação impessoal e inconsciente da realidade? No fim das contas, essa discussão revela muito mais do que apenas uma divergência técnica de lógica ou metafísica. O debate indireto entre Tomás de Aquino e Joseph Schmidt mostra uma questão interessante da filosofia da religião. Até onde a razão pode nos levar na discussão sobre a existência de Deus, antes que comece a interpretação pessoal de o que faz mais sentido. Alguns vão ver no motor imóvel uma ponte inevitável para o deus do teísmo clássico. Outros reconhecem o valor filosófico do argumento, mas dirão que basta entendê-lo como uma explicação mínima e impessoal da realidade. E talvez seja essa a riqueza da filosofia. Não entregar respostas prontas, mas dar possibilidades para que cada um pense sobre os fundamentos últimos da existência. Ok, muito bom. Valeu pelo vídeo aí. Eu gostei bastante. No geral, acho que o rapaz que fez o vídeo tem um grande entendimento aí, tanto do argumento de São Tomás quanto das objeções. Eu acho que ele falha provavelmente em algumas questões ali que eu pontuei no vídeo, provavelmente por beber de escolas tomistas mais analíticas do que escolas tomistas mais ortodoxas, aristotélicas, mas isso é normal, acontece, né? Eu tô só defendendo o meu lado aqui na história. Mas é isso, essa foi a análise, espero que vocês gostem, espero que vocês tenham gostado, deixem um like, comentem, vão lá se inscrevam no canal do Virtus, é muito interessante o vídeo dele. Fico ansioso aí por outros vídeos como esse, ele citou bastante de uns escotos, talvez ele tenha contato com o pessoal que fala de uns escotos, lá com o Fujita, com o Carlos Alberto. Seria bem interessante se ele trouxesse mais vídeos também mostrando os argumentos desses filósofos e teólogos. Tá certo? Então é isso. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus. Se possível, se inscrevam no canal. Considerem se tornar membros aqui também, para continuar apoiando meu trabalho no YouTube. Tá certo? Um abração. Fiquem com Deus e até mais.